Olá, dando continuidade à leitura da Bhagavad Gita, estamos no capítulo 18 e vamos hoje dar continuidade, à nossa leitura transcendental, porque é necessária, porque ela é gloriosa e porque ela é a ciência sagrada, é uma forma da gente conhecer o nosso querido Supremo Krishna. A Bhagavad Gita, como ele é, autorizado, original, na sucessão discipular, com comentários e significados de Srila Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente. Então, só temos a ganhar nesse percurso de verso em verso. Vamos agora para o verso 6. Magyana Miranda Sya, Gyana Janasa Lakaya, Shakshumilita Yenatasmai, Shikuru Venamaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas respeitosas reverências, Jai Gurudeva, Jai Prabhupada, Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om Tat Sat. A ti te entrego, Krishna, essa leitura da Bhagavad Gita. Verso 6. Todas essas atividades devem ser executadas sem apego nem expectativa alguma de resultado. Elas devem ser executadas por uma simples questão de dever ao filho de Pritha. Esta é a minha opinião final. Aqui a Suprema Personalidade de Deus está dizendo: acordem, almas, acordem. Saiam dessa condição de fazer e querer ter resultados. Porque o resultado a vocês não pertencem, e sim a mim, que eu sou o supremo controlador, o supremo permissor, o supremo desfrutador de todas as atividades executadas por todas as almas condicionadas. Então, com essa consciência, com essa veracidade, com essa opinião final da Suprema Personalidade de Deus aqui no verso 6 da Bhagavad Gita, nós precisamos entender que nós devemos nos desapegar. O apego é uma consequência, assim, nefasta, escura e ignorante em todos os setores de nossa vida material. Porque quando nos apegamos, nós nos condicionamos aos resultados. Vamos fazer algo, então eu estou apegada àquela viagem tem que ser isso, tem que ser aquilo outro. E nada disso será se Krishna não permitir, se Deus não permitir. Então a gente tem que desapegar por uma simples questão de dever e fazer pelo prazer de servir a Deus e nada mais. Então essa é a opinião final de Krishna, sem apego, sem expectativa nenhuma aos resultados. Significado de Srila Prabhupada: embora todos os sacrifícios que sejam purificantes, ninguém deve contar com os resultados de tais atos. Aqui está explicando novamente. Nós devemos deixar na paz, na tranquilidade, as nossas ações. Então, as mentes condicionadas, nervosas, agitadas, não conseguem. Aí se apegam, se preocupam, trazem para si o ato da preocupação, a ocupação em se preocupar com o resultado. E aí o resultado não vem, e aí a gente entra em ira, porque a gente não recebeu aquilo que a gente estava querendo receber. E aí a gente se revolta e a gente vai xingar, a gente vai falar, e a gente vai se sujar mais ainda, porque nós precisamos estarmos apenas conscientes de servir a Deus, a Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Devemos abandonar todos os sacrifícios que se destinam ao progresso na vida material, mas não podemos interromper os sacrifícios que purificam a nossa existência e nos elevam ao plano espiritual. Então, por exemplo, Srila Prabhupada, ele fala que existem 3 portões para a degradação, que é cobiça, a gente cobiça, a ira e a luxúria. Então, a partir do momento que a gente cobiça, a gente quer o resultado aqui, agora e já. Não é para ontem não, é para agora. E aí não vem esse resultado, então a gente entra em ira. E aí a gente vai ficar o quê? Perdidinho na luxúria,
apegada aos resultados, isso não saiu como eu queria, aquilo não saiu como deveria, e aí eu vou ficar piradinho, assim, falando numa fala mais, não digo moderninha, mas uma fala de rima, né? Então, devemos interromper os sacrifícios que purificam nossa existência, mas não podemos interromper os sacrifícios. Por que não podemos interromper os sacrifícios? Porque nós precisamos, para se elevar nessa vida espiritual, a gente precisa executar sacrifício, a gente precisa seguir regras e regulações. Porque sem seguir regras e regulações, não se chega a lugar nenhum. Não existe uma metodologia que não tenha regras e regulações que lhe leve a algum local. Então, tudo na vida, até no trabalho material, se você chegar atrasado no seu trabalho, você já vai estar infringindo uma regra e uma regulação do seu trabalho material. E para que você se purifique, você precisa buscar aceitar a consciência de Deus. Então, quando você aceita que eu sou consciente de Deus, então eu vou ter que me agregar a essa consciência, vou buscar me estimular a fazer tudo em consciência de Deus, e aí Deus vai me ajudar a purificar os resultados das minhas atividades materiais. No Srimad Bhagavatam, que é outra escritura sagrada e secretíssima, não porque ela seja secreta, que tem muita gente estudando o Srimad Bhagavatam, mas porque ela é fantástica, né? No Srimad Bhagavatam também se diz que se deve aceitar qualquer atividade que conduza ao serviço devocional a Deus. Então, se eu estou aqui lendo a Bhagavad Gita, Krishna, Deus, eu ofereço essa oferenda aqui, por mínima que seja, porque Deus nos dá muito e a gente dá muito pouco em troca, né? Porque a gente só quer receber e dá nada, zero, né? E aí o caminho da gente vai ficando perturbado e conturbado, porque a gente não segue justamente esse serviço devocional, essa elevação espiritual. Eis o mais elevado critério da religião: servir a Deus, ao Senhor Krishna. O devoto do Senhor deve aceitar todas as espécies de trabalho e sacrifícios e caridades que o ajudam no desempenho do serviço devocional ao Senhor. Então, eu devo buscar a minha elevação espiritual em sacrifício, em penitência, em caridade, ou seja, resumindo tudo isso, em serviço devocional. E esse é o critério elevado de praticar uma religião, de serviço devocional a Deus, né? É o serviço à devoção. Eu me devoto a Deus, então eu sirvo a Deus cada dia mais e melhor. Verso 7. Nunca se deve renunciar aos deveres prescritos. Se por causa da ilusão alguém renuncia a esses deveres, afirma-se que semelhante renúncia está no modo qualitativo da ignorância. Todos devem seguir regras e regulações. Eu falei quase ainda agora, no meu pequenino comentário, porque se lê o verso da Bhagavad Gita, a Suprema Personalidade de Deus, se lê o significado do comentário, a observação de Srila Prabhupada, e eu dou uma mesclada com algumas pitadas de comentário. Então, não devemos, a gente precisa saber que nós temos deveres prescritos aqui no mundo material. E aí, por causa da ilusão, a gente se afasta deles, e aí a gente começa a deixar para lá e vai achando que renunciando a esses deveres a gente está ok, não tem nada ok, né? Então, Srila Prabhupada nos diz: o trabalho que produz satisfação material deve ser abandonado, mas recomendam-se as ações que nos conduzam às atividades espirituais. Novamente, repetindo mais uma vez, faça seu dever, entregando seu dever a Deus. Aí você sai fora dessa ilusão de esperar resultado. Por quê? Porque Deus já sabe o que você merece. Antes mesmo de você fazer qualquer serviço, você está fazendo esse serviço e aí você está entregando para Krishna, para Deus, e Deus já sabe o resultado de tudo isso. Você não sabe de absolutamente nada, né? Então, vamos fazer... Que tipo de atividades são essas que nós podemos espiritualizar essas atividades materiais? Como cozinhar para o Supremo Deus, cantar os santos nomes, cozinhar para Deus, oferecer a comida a Deus, né? E depois comer esse alimento santificado. Declara-se que quem está na ordem da vida que renunciada, não deve cozinhar para si mesmo. Cozinhar para si é proibido, mas cozinhar para o Senhor Supremo não é. Então eu mesma cozinho aqui para mim uma comida na alimentação Ayurveda, dos Vedas da Índia, de acordo com o meu
tipo meu biotípico dentro da medicina Ayurveda, né? E esse alimento eu vou cozinhando e eu vou cantando e eu vou dizendo, começa a cortar os legumes, começo a cantar o Mahamantra, começo a dizer, eu estou cozinhando para Deus, então tudo isso se modifica, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir, a minha devoção. Por quê? Porque a gente está cozinhando para ofertar a Deus a própria comida que Deus nos oferta todos os dias ininterruptamente, né? Então, assim, vamos executar todas as cerimônias e vamos buscar essa compreensão, essa consciência de Deus, de Krishna. Se alguém rejeita essas atividades, é bom que saiba que está agindo no modo da escuridão. Então, vamos buscar o modo da bondade, que é o modo de servir a Deus em consciência de Deus, em consciência de Krishna. Verso 8. Vamos ao verso 8. Todos que abandonaram seus deveres prescritos por serem problemáticos ou por medo de desconforto físico, renunciaram sob a influência do modo qualitativo da paixão. Tal ato jamais conduz à elevação decorrente da renúncia. Por quê? Porque a gente, às vezes, a gente se sente inseguro e medroso e a gente não entende que Deus é o nosso patrono, é o nosso progenitor, é aquele que provê e proverá sempre. E aí a gente fica inseguro, medroso e abandona as nossas regras e regulações para que a gente possa fazer um serviço devocional cada vez melhor. E por conta dos nossos problemas e nossos desconfortos materiais, a gente fica no modo da paixão, que é o medo, que é a ansiedade, que é a dúvida, que é a insegurança. Vamos ver aqui o que é que Srila Prabhupada nos diz. Quem está em consciência de Krishna não deve deixar de ganhar dinheiro por medo de estar executando atividades fruitivas. Se trabalhando, ele pode empregar seu dinheiro na consciência de Krishna, ou pelo fato de levantar-se de manhã bem cedo, ele pode progredir, porque tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu recebo, tudo que eu dou primeiro para Deus em amor, gratidão e devoção. Senhor, gratidão por esta comida. Senhor, gratidão por mais um dia. Senhor, gratidão pelo sol nascer. Senhor, gratidão pela feira. Senhor, gratidão pela comida. Senhor, gratidão. Enfim, não faltam exemplos para que você possa oferecer as suas atividades a Deus, né? Então, o dinheiro também deve ser empregue nas obras que são obras autorizadas, obras que você vê que seu dinheiro vai ser empregado realmente ali, naquele processo de caridade, para que progrida em consciência espiritual, né? Aí ele continua aqui, Srila Prabhupada. Se você está em transcendental consciência de Krishna, você não deve desistir desse trabalho de estar nesse processo de consciência. Apenas porque você tem medo ou porque você considera as atividades materiais problemáticas. Semelhante renúncia está no modo qualitativo da paixão e esse resultado do trabalho na paixão é miserável, ou seja, tudo que se faz na paixão não tem resultados satisfatórios, porque você vai se perder nessa turbulência de mistura de sentimentos, né? Se alguém renuncia a seus atos com esse espírito, nunca conseguirá o resultado da renúncia. Por quê? Porque a renúncia ela tem que ser no modo da bondade, com tranquilidade, com equanimidade. Estou fazendo com a felicidade, estou me sentindo satisfeita de estar aqui agora lendo, estar aqui agora ouvindo, estar aqui agora progredindo, né? Aí o trabalho termina, oferece a Deus. Espero que o senhor goste. Conversa com Deus como se estivesse conversando com o seu melhor amigo, porque Deus é o seu melhor amigo. E existem várias e várias modalidades onde você inclui Deus na sua vida. Deus tem que estar em primeiro plano na sua vida. Se ele não está, coloque-o já. Verso 9. Ó Arjuna, quando alguém executa seu dever prescrito só porque deve ser feito e renuncia toda a associação material e todo o apego ao fruto do trabalho, considera-se que sua renúncia está no modo qualitativo da bondade. Chegou o modo qualitativo da bondade. Eu renuncio a todos os resultados materiais e entrego a Deus em consciência que Deus está conduzindo minha vida. É com esta mentalidade que se deve executar os deveres prescritos, sem apego ao resultado, e é necessário desassociar-se dos modos do seu trabalho, ou seja, faça os seus trabalhos prescritos no seu trabalho,
Cumpra seu dharma, sua missão aqui na Terra, mas sempre oferecendo eles para Deus. Alguém que trabalha em consciência de Krishna está numa fábrica, não se associa com o trabalho do local, nem com os trabalhadores da companhia. Tudo o que ele faz é trabalhar para Krishna. E quando entrega este resultado a Krishna, ele age transcendentalmente. Então, estou numa fábrica, tem milhões de funcionários, eu estou lá trabalhando. Mas aí eu digo, Krishna, eu estou aqui trabalhando para o Senhor, porque foi o Senhor que me deu esse trabalho. Eu vou receber meu salário no final do mês, porque é o Senhor que permite que eu receba. E eu vou utilizar da melhor forma possível, porque assim eu estou agindo em modo da bondade e não no modo da paixão, nem muito menos da ignorância. E com essa consciência, nós vamos espiritualmente transcendendo aos apegos materiais, que nos causam medo, insegurança, ignorância, escuridão, porque a gente fica apegado ao resultado. Desapego é um passo evolutivo, fantástico e maravilhoso para que a gente possa empregar no dia a dia em nossas vidas. Eu tenho tentado isso na minha vida e tem surtido resultados maravilhosos e eu tenho me sentido liberta, porque quando a gente quer resultado, a gente fica preso ao resultado. E quando os resultados não vêm, vira um caos. Então, vamos ouvir aqui a Suprema Personalidade de Deus dizendo: renuncie e esteja no bolo da bondade. Renuncie aos apegos materiais e aos frutos dos seus trabalhos e entregue para a Suprema Personalidade de Deus, porque afinal Deus sabe de tudo, do passado, presente e futuro, onisciente, tem ciência de tudo, onipotente, ele dá todos os poderes a quem ele deseja dar e também retira. Onipotente, onisciente e onipresente, está presente em todos, em tudo, inclusive em mim, em você que me assiste no coração. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita.